Fala, Mamute, meu parceiro, como é que você tá? Antônio, beleza? Tranquilão? E aí, cara, como é que foi seu dia? O que você tem feito ultimamente? Pô, trabalhado, né? Treinado muito, jiu-jitsu, academia, alimentação, vida de atleta, mas não sou atleta. É isso aí, tá vivendo o sonho, né? Exatamente. Porra, maneiro. E aí, me diz aí, como é que tá sendo essa transição treinando com os moleques mais novos? Pô... Fazendo a parada, o corpo tá rendendo, tá aguentando? Tá não. Tá difícil? Pô, é bem diferente você treinar com atletas adultos, né? E você sendo Master 2. Master 2? É. Tá quantos anos? Master 2, isso aí. Eu já até perdi, tá vendo? Perdeu as contas já? Eu tenho 38, faço 39 daqui a pouco. É, boa. Eu vou fazer 25 já também, mês que vem. Mas aí tá no gás ainda. Tranquilão, né, garotão? Tô apanhando muito de tu também. Quem dera, a última vez que a gente treinou, eu tomei um sonhaço. Nada, pá. Aquela minha guarda sinistra. Tava esperando você fazer um vídeo lá no nosso canal. Minha guarda eu tive que adaptar, né? Porque eu fui passador minha vida inteira, então... Antigamente, a pessoa tinha que se especializar em poucas coisas para poder competir. Hoje em dia, não, né? Hoje em dia tem preparação, alimentação, mil posições. Então, na minha época, era só passar. E eu fui aprender mesmo a jogar por baixo na faixa marrom já. Parece até brincadeira, mas é verdade. Antigamente era bem diferente de hoje em dia. Poucos atletas se destacavam em todas as posições. Entendeu? Entendi. Pô, legal, já que você falou um pouco de como você era da faixa marrom, conta pra gente mais ou menos como você começou a treinar e tudo mais. Então, eu comecei em 1997, eu tinha 15 anos e um amigo meu já fazia jiu-jitsu e meu irmão fazia judô. E eu nunca tinha me adaptado a alguma arte. Eu tentei fazer um karatê, uma outra tipo de esporte parecido com jiu-jitsu, mas não era jiu-jitsu. Aí meu amigo falou, pô, vamos fazer jiu-jitsu, você vai gostar, não sei o que lá. Aí, como tava no mesmo aniversário, né, outubro, aí eu pedi minha mãe um presente, o kimono, que é caro, até hoje é caro, eu ainda acho que é caro, e ela me deu de presente, aí foi quando eu comecei no esporte, outubro de 1997. Legal, e como foi mais ou menos essa jornada aí, na faixa branca, faixa azul, como é que foi teu início do esporte? Boa, no início, né, não existia campeonato de faixa branca. Naquela época não tinha. Então, meu professor me graduou azul, mas falou assim, você vai treinar, você vai lutar de azul, você vai treinar de azul na academia, mas você é um azul, mas não tá oficializado, né? Daqui a um ano eu vou te avaliar para ver se você merece. Aí, meu primeiro campeonato já foi de azul, não lutei de faixa branca, eu acho que eu lutei uma vez. Não, minto. Não, nunca lutei de faixa branca. Caramba. Lutei de azul, na Linge, antiga Linge. Antes de se virar a Lerge. Exatamente, era Lerge. E eles já tinham etapas, né? Que agora todas as federações têm etapas. Só que antigamente só a Linge que tinha as etapas. A Federação do Rio só tinha um campeonato, que era o estadual. E você ainda tinha que se classificar para lutar o brasileiro, quer dizer, o mundial, né? Se você fosse pódio alguns, você se classificava para o mundial. Foi assim. Então, no início foi muito difícil, não a adaptação, mas sim porque eu já pegava azuis, entre aspas, um pouco mais experiente que eu. Já estava mas eu, tempo. De primeira, já vi que era aquilo que eu queria para minha vida. Então, eu gostei bastante. Legal. Através de um amigo que eu comecei no jiu-jitsu. Pô, maneiro. E depois, tipo, na faixa roxa, faixa marrom, como foi mais ou menos essa época? Então, eu fiquei na azul 11 anos. Caramba! Mas porque a minha família não apoiava, né? Porque na maioria das famílias acha que é hobby, né? Então, eu servi o quartel. Então, no quartel, antigamente, não tinha tatame igual tem hoje, na maioria dos quartéis do Rio de Janeiro. E após isso, quando eu saí do quartel, eu voltei a me dedicar de novo ao jiu-jitsu, porque eu estava praticamente parado. Aí daqui a pouco, em 2008 eu peguei a roxa, eu saí em 2007 do quartel, em 2008 eu peguei a roxa. E fui campeão brasileiro de equipe, tive uns bons resultados. E em 2011, eu estava me preparando para lutar a seletiva pro World Pro, né? Que era a Linge que fazia, na Lerge, né?
E minha mãe falou, você tem que fazer uma faculdade. Uhum. Aí foi quando eu tive que parar de novo de treinar jiu-jitsu. Tava no auge, na época do Cauê Damasceno, aquele meu amigo, que era meu amigo de treino. Já tava se preparando para vir para cá. Aí eu tive que parar porque o treino era o mesmo horário da faculdade. Uhum. Aí eu só treinava entre um período e outro. Aí em 2013, eu fui graduado faixa marrom. Aí na marrom já era master. Sim. Aí eu competi na Federação Desportiva lá do Rio de Janeiro, que dava passagem para o europeu. Sim, lembro. Era tipo todos os masters juntos e marrom e preta. Então eu competi com todo mundo. Eu acabei sendo o segundo melhor master do ranking. Sim. E por uma vitória do faixa preta lá, que se não me engano é o Galo, eu não sei o nome dele. Sim. Eu sei que o apelido dele é Galo, então ele foi o campeão, eu fui o segundo melhor. Aí em 2016 eu peguei a faixa preta. Sim, legal. E como foi o início da faixa preta? Como você se sentiu? Como você, depois de todos esses 11 anos na faixa azul, voltar a treinar, competir, ter a chance de conseguir aquela passagem lá para o europeu e passar na trave, aí você recebeu a faixa preta, como você se sentiu a partir daí? Então, no início foi maravilhoso, né? Pô, é tipo a realização do seu sonho, né? De você começar, persistir, não parar, porque o jiu-jitsu é igual uma faculdade. Você vai se graduando ao longo do período e você vê que quando chega na faixa preta só está começando. Tipo assim, é um novo recomeço, né? Sim, é um mundo completamente diferente. Totalmente diferente, muito diferente. E, assim, minha cabeça também mudou um pouco, porque eu era muito da farra, muito das coisas. Gosto de beber, e não fumo, mas gosto de beber. E eu vi que o faixa preta, eu não sou faixa preta só por amarrar na cintura, sabe? Então eu preciso passar para a comunidade que a faixa preta é muito além de uma faixa, entendeu? Exato. E exatamente, eu mudei meu gap todo das minhas mídias sociais, parei de postar coisas aleatórias e comecei a focar mais em jiu-jitsu mesmo. Sim. Porque vamos supor, eu ia no churrasco contigo, tirava foto e postava. E quando o cara carrega uma faixa preta, ele carrega um valor junto com ele. Exatamente. Né? Você vira uma referência para pessoas que nem te conhecem, mas estão te seguindo. Porque sabe que se você carrega uma faixa preta, uma faixa preta não é qualquer um que tem. Exatamente. Ser faixa preta, qualquer um pode ser, mas passar a filosofia que o jiu-jitsu traz é bem difícil. É bem complicado. Legal. Eu não sei se você acompanhou o nosso último episódio, a gente falou um pouco sobre a diferença judô, jiu-jitsu, e como você é apto. Eu sei que você é um cara, super esforçado, entende muito bem a regra. Eu queria que você dissesse um pouco pra gente como é a diferença da AJP para a IBJJF, desde que você já tenha trabalhado nas duas, assim. Sim. Primeiramente eu vi o podcast, foi muito bom, muito produtivo para a galera, né? Legal. Saber um pouco a diferença do judô e do jiu-jitsu, isso é muito bom. E as principais diferenças, no caso da AJP para a IBJJF, seria o sistema de pontuação, que a vantagem se torna um ponto, né? Isso, para algumas pessoas, no início era bem complicado, porque achava que tinha muita diferença, mas não tem. A regra é a mesma, a base da regra, né, é a mesma. O que muda é que você ganha uma vantagem, é um ponto. Se você tomar uma punição, é um ponto para o adversário, e assim assim continua. E a grande diferença também é a pegada na boca de calça, na altura da cintura, que na AJP é proibido. E sinceramente, eu não vejo diferença. Na arbitragem é a mesma coisa, você vai fazer os mesmos gestos, as mesmas pontuações, e não muda nada. O que muda mesmo é para o atleta. Para o atleta é bem diferente. E o último ponto, quem fizer o último ponto ganha. Isso para o atleta é bem complicado. Para mim, para nós que somos árbitros, né, é bem tranquilo, porque tira um pouco aquele peso que falam que o árbitro tem de decidir a luta. O árbitro não decide a luta. Exato. Os atletas que decidem a luta, né? Então, você chegou lá e tá lá conduzindo a luta, acabou, o último fez o ponto, vai lá e levanta o braço do que ganhou, né? Sim. Pela regra, né? E essa é a grande diferença da IBJJF com a JP. Você acredita que isso fez a dinâmica da luta mudar de alguma forma? Para mim, não. Eu acho que em algumas lutas é até ruim pro atleta.
pelo fato de que o atleta buscou mais a luta, fez mais coisas dentro de uma luta, Sim. só que pelo fato de um atleta ter feito mais pontuações de vantagens, e se ele fizer a última pontuação, ele ganha a luta. Exato. De critério de ser justo, não é muito... Não teve uma mudança na dinâmica. O que mudou mesmo seria diminuir o processo de declaração de vencedor, porque o último fez o ponto, levanta o braço, vai embora, tchau e benção. Acabou, sim. Mas o critério de você chegar, empatou, se for 3 árbitros, dá o passo para trás, levanta a mão e tudo mais, é isso que mudou. Mas para a dinâmica de uma luta, eu acho que não mudou, não. No ponto de vista do árbitro. Do árbitro, para mim, não tem mudança zero. Sim. Mas para o atleta tem uma mudança absurda. Sim. E realmente, eu acredito que o atleta, quando ele vai se colocar na competição, vai lutar, vai participar de uma luta, ele precisa entender isso. Porque imagina, vamos supor que a gente está lutando aqui um contra o outro, eu passo essa guarda, ganho 3 pontos. Aí depois você começa a atacar, bate na minha lateral 3 vezes, ganha 3 vantagens. Acabou a luta. Eu conquistei a posição uma vez. Você quase conquistou a posição 3 vezes. E se ficar o resultado assim, você termina e ganha. Exatamente. Então é muito importante que eu acho os atletas saberem da regra antes de lutar. Entende? Então até isso eu queria te perguntar. O que você acha sobre como os atletas precisam estudar, os atletas precisam tirar a responsabilidade do árbitro? Porque um comentário importante que você fez pra gente dizendo que, atleta nunca perde. Como era aquele mesmo? O atleta de jiu-jitsu ele nunca perde. Ou ele tá machucado, ou o árbitro roubou. Isso é unânime, todo mundo percebe isso. Só que ele não entende que ele perdeu a luta. O adversário dele que ganhou a luta. Se você prestar atenção, muitas vezes os atletas quando empata uma luta e o árbitro dá a vitória para outro rapaz, porque ele ganhou a luta, tá assim no texto. Exatamente. Não, eu fiz o meu melhor, mas o árbitro deu a vitória para o outro. Ele não deu a vitória para o outro ganhou a luta. Mesmo sendo empate, tem uns critérios para avaliar um empate. E o que eu posso dizer mais sobre isso é porque poucos atletas procuram saber sobre a regra do jiu-jitsu. E isso é muito ruim. Porque, assim, vai ser um trabalho infinito para nós árbitros, para disseminar a regra do jiu-jitsu. Sim, correto. Mas nem todos os atletas querem aprender, querem saber ou se aprofundar na regra. Sim. Porque só ler o livro é tranquilo. Você lê 50 vezes o livro, tá bom. Mas você acompanhar uma luta, ver seu ponto de vista naquela luta, faz uma diferença maior. Sim. E quando a gente é árbitro, a gente está todos os dias. Eu, pelo menos, vejo todo dia luta. No mínimo, uma luta por dia, no mínimo, eu vejo. Sim. Fora discussões em grupos de arbitragem sobre posições que tem sempre. E isso te deixa ativo muito. Sim. Então, é muito bom. Não, eu concordo com você, porque até eu mesmo já perdi por detalhes que eu não sabia que a regra tinha mudado. A regra mudou e alguma diferença deu ali e eu perdi a luta. Por exemplo, teve uma vez eu estava competindo, eu não sabia que se a luta sair do chão com qualquer pegada, depois de 3 segundos, voltou, se o cara tá segurando a tua perna, tá ali numa cinturada, alguma parada, vai ser 2 pontos. Aí eu fiquei assim, caraca, depois que eu perdi a luta, eu falei, não sabia. O cara começou a passar minha guarda assim, dando a toreada, eu fui virando de cota apoio e fiquei em pé. Aí contou 1, 2, o cara, pum, me botou pra baixo, eu sentei de novo porque eu tava fazendo guarda. Aí o árbitro, pum, 2 pontos. Aí eu falei, caraca. Aí o cara mudou a dinâmica dele, já começou a segurar e tal, já não se expor mais, e eu tentando correr atrás, perdi a luta por causa desses 2 pontos. Então acho que é muito importante a gente estar sempre afiado ali na regra para poder lutar, porque todos os outros esportes os caras sabem a regra. Os caras do judô sabem o que é um vazare, o que é um ippon, os caras do wrestling sabem quando vai ser 5 pontos, 4, 2, do futebol os caras sabem quando exatamente como ele está posicionado para ser impedimento ou não. E o jiu-jitsu, eu acho que por ter algumas regras que são subjetivas, a galera meio que deixa de lado, não se esforça para entender como funciona perfeitamente, acaba achando que sempre a culpa é do árbitro, né? Essa regra aí é porque quando você está na guarda e vira uma luta impéria a partir do 3º segundo, entendeu? Por isso que você tomou os 2 pontos e tá com a mão na calça. Exato. Porque uma das pontuações é se eu segurar a tua calça e tu puxar pra guarda. 2 pontos é queda. É como se fosse queda. É uma queda que não é muito comum, que não é uma queda tradicional de projeção. É considerado. Mas no jiu-jitsu é considerado. E isso tu falou tudo, cara. O cara que
O atleta que vai para o campeonato com a regra embaixo do braço, aqui nos Emirados tem até o caso do Adriano, que Sim. teve os campeonatos que a gente teve que discutir posição por causa dele. Por causa de um atleta fez a diferença para uma competição pelo fato do jeito que ele joga, do jeito que ele luta, né? Sim, correto. Foi igual quando teve a mudança também da 50-50, porque no início não tinha regra falando sobre aquilo. Então, quando começaram a usar muito, aí a IBJJF viu, não, a gente tem que mudar isso porque está muito amarrado, né? Porque quando tem a mudança de regra, é sempre para evolução, sabe? Sim. Pode ser até que algumas pessoas não entendam no início, porque a mudança e a adaptação para um ser humano é bem complicado. Você, a gente demora a se adaptar às mudanças. Mas quando ela vem e já começa, você vê que faz sentido. Sim. E quando tem algumas mudanças, o pessoal não chega assim, não, vou mudar a regra porque eu quero. Não é isso. Tem vários fatores, várias estatísticas dizendo que aquela situação ali tem que ser analisada. Então, muitas vezes pede até para alguns líderes de equipes para fazer uma reunião para saber, igual agora quando liberou o Rio Hulk no Nogi, né? Foi consultado os líderes de equipe, das principais equipes, para ver se liberava ou não. Não foi uma orelhada. Assim, o judô, todo mundo entende porque são coisas, entre aspas, fácil. Sim. É a projeção, caiu de lado de ombro e tudo vai, tem a pontuação e tem as pontuações de estabilização no chão, a grosso modo. Mas o livro de judô, de regras, que vai desde a vestimenta até a regra em si, é mais de 100 e poucas páginas. Caramba. O nosso livro, hoje eu acho que tem 52. É metade. É menos da metade, porque é 100 e poucas páginas, quase 200. É muita coisa. Eu não consegui ler tudo. E eu tava lá, eu sou do jiu-jitsu, eu quis saber como é que era o judô. Sim. Tu entende por leigo, mas tu quer se aprofundar. Eu sempre fui assim. Eu sempre quis saber da regra do esporte que eu pratico, porque eu era competidor. Então, eu tenho um livro de 1998, Eu comecei em 97. Caramba. Da Confederação de Jiu-Jitsu Brasileira, da CBJJ. Eu tenho um livro até hoje, 12 páginas. 13 páginas. Hoje em dia são 40 e poucas páginas. Hoje em dia é uma relíquia. Isso, virou uma relíquia, exatamente. Você consegue mostrar a diferença da regra que tinha lá atrás para agora. Né? Você vê como eu corri atrás, como eu sou atleta, eu falei, não, vou correr atrás para saber como é que é a regra do meu esporte. Eu sei que derrubar 2, passar 3. Na época, antes de eu começar, tinha outras pontuações, mas eu quis aprender para tentar me ajudar na hora da luta. Sim. E falando sobre isso de mudança, teve o caso, eu falo do Adriano, que é daqui dos Emirados, né? Porque ele fazia uma coisa que estava dentro da regra. E pelo fato de algumas pessoas não entender a regra, faz com que você comece a conversar sobre o assunto. Sim. Porque você começa a debater. Falei, aquele cara faz assim, será que não é para punir ele? Será que é para punir? Então, eu lembro até no último campeonato que teve aqui da JPI, a gente ficou pelo menos uns meia hora antes do campeonato só falando sobre ele. Sério? Exatamente. Analisando exatamente. A forma que o cara luta, usando a regra ali e para que vocês apliquem a pontuação. Aplique a pontuação correta e não prejudique ele, principalmente, né? Que ele sabe exatamente o que está fazendo. Exatamente, ele sabe tudo o que está fazendo. E não é amarração, e tem outros fatores também. Igual acontece a CBJJ e a IBJJF faz, né? Todo campeonato grande, antes do campeonato, hoje eles fazem todos os campeonatos, tem um RTP, que é o programa de árbitros, de aperfeiçoamento dos árbitros. E lá diz, vai de ética, fala sobre ética, mídia social, fala de tudo. Poucas pessoas sabem por quê, porque é uma coisa voltada já para o árbitro. Sim. E alguns líderes de equipe podem pleitear aí para assistir. Mas é bem raro. Acontece muito mais em campeonatos muito grandes. Sim. Exemplo, um PAN, Mundial, exatamente assim. Então, todos os campeonatos, um dia antes do campeonato, tem um RTP, que é um treinamento para todos os árbitros para fixar a regra, mas além disso, falar sobre ética, falar sobre mídia social, comportamento, fala de tudo. Então, hoje em dia, o Rio de Janeiro, no caso o Brasil, né,
é muito bom. Isso pelo fato que os árbitros têm uma reunião. Sim. Aqui que eu falo no caso da federação daqui, tem as reuniões de 1 hora antes. Sim. Mas na federação, na CBJJ, tem o RTP antes, um dia antes, e tem a reunião 1 hora antes do evento. Sim. Então, é uma coisa que ajuda muito o árbitro. Porque você vai escutar 50 mil vezes a mesma coisa e isso vai massificando. Exato. E claro que a prática, entre aspas, leva à perfeição e até porque o árbitro, também fica cansado. O cara tá ali trabalhando, prestando atenção na luta o dia inteiro. Sobre aquela brincadeira de o atleta sempre nunca perde, né? Mas o árbitro vai errar, o árbitro erra, o árbitro é ser humano. Faz parte. A pessoa tem que reconhecer o erro e tentar tirar proveito do erro dele. Sim. E isso eu acho que é o que eu mais faço. Eu não me sinto bem quando eu vejo que eu errei. Até para dormir, às vezes, é difícil. Imagina. Quando eu vejo que eu errei alguma coisa. Exemplo, pode acontecer de eu errar, não influenciar na luta, mas eu fico com aquilo ali na cabeça. Eu fico naquilo ali na cabeça, até para dormir no dia é bem complicado. É questão de resiliência, né? Você se coloca ali no lugar do cara. Para você tá ali pegando várias lutas. Então, uma luta mais, uma luta menos, não faz diferença. Mas pro atleta que tá ali lutando, que treinou... Eu penso no lado dele. Às vezes passa por dificuldade, isso, aquilo, às vezes tá, uma premiação em dinheiro, o cara tá precisando daquele dinheiro, aí por causa de uma vantagem, o cara vai, fica sem comer ali, a gente sabe, veio lá do Brasil, sabe como é a realidade. Não só aqui, em todos os campeonatos, pode ser um campeonato de município ou um big campeonato, é a mesma, eu arbitro todas as lutas do mesmo jeito e eu tento me colocar no lugar dele, entendeu? Porque eu já fui atleta. Hoje eu não me considero atleta. Hoje eu pratico jiu-jitsu porque eu amo, é meu esporte. Desde o início que eu comecei, para mim, é o esporte que eu sempre gostei e amo, não tem como... Assim, eu não me vejo sem jiu-jitsu. Sim. Posso ter a idade que for, não me vejo sem jiu-jitsu. Aí chega lá na frente, vai ser o corpo que vai responder, lógico. Sim. Mas eu não me vejo sem jiu-jitsu, então eu me coloco no lugar do atleta. Assim, os grupos de arbitragem, eles estudam muito. Eles têm meetings, têm reuniões, têm aprofundamento, entendeu? Então, quando acontece algum erro, é do ser humano errar, entendeu? E, na minha opinião, quanto mais ele arbitrar, mais ele vai ter uma melhora na sua arbitragem. Mas pode ser também que o cara é esforçado, que acontece em todo esporte. O cara é esforçado, estuda, acha que está indo bem, mas às vezes ele mesmo não vê que ele não está indo bem, entendeu? E cabe aos coordenadores ou quem de direito falar com ele, você tem que melhorar aqui, você tem que melhorar assim. Eu mesmo, quando eu fui aprovado como árbitro, eu fiz 7 estágios. Caramba. Fiz 7 estágios no Brasil, lá no Rio de Janeiro. Foram 7 competições na CBJJ até eu ser aprovado. Caramba. E assim, isso me ajudou muito, me fez evoluir bastante, sabe? Porque eu vi que além de eu saber que já era sério, porque eu tenho referências dentro da minha equipe, meu mestre, o Washington Espantalho e o André Marola são árbitros, e o Thiago Palma, que é meu amigo pessoal, eles já são árbitros, já são reconhecidos no meio do jiu-jitsu, e eu vi que é uma coisa séria. Mas quando você está dentro, você vê que o negócio é muito mais sério. É uma profissão. Você sente aquela responsabilidade em cima da luta. Sabe? Exatamente. É uma profissão no Rio de Janeiro e em alguns lugares, é uma profissão para eles. Para alguns, eles até acham que é uma renda extra, mas para a maioria é uma profissão. Até porque, se a gente parar para pensar, os caras estão ali dentro, estão lutando. E dependendo do que você vai fazer, o cara pode sair com o braço quebrado, pode sair desmaiado, pode ter muitas consequências envolvidas que na hora ele está na mão do árbitro. Exatamente. Porque dentro de uma luta, além dos atletas, ninguém tem uma autoridade maior do que o árbitro. O coach não pode interferir em nada. Exatamente. O mesário não pode interferir em nada. Então o árbitro está ali 100% tomando a responsabilidade e a preocupação de tudo que pode acontecer dentro daquela luta. Não só do resultado, que é o que a galera pensa na maioria dos casos, certo? Isso. O árbitro porque assim, a regra diz que você sair da sua casa até você competir. E você ir para sua casa, você tá inscrito na competição. Uma coisa que você faz fora do ginásio influencia você dentro da competição. Sim. Eu já vi casos de atletas que foram, vamos dizer assim, mal educados
durante o processo de pesagem que foram excluídos da competição. E tipo assim, não foi excluído do dia. Ele foi excluído da competição. Ele não lutou nem o de kimono, nem o sem kimono. E isso acontece muito, porque assim, pra mim, isso é muito bom, porque assim, você tem que educar o seu atleta, porque nós brasileiros, de um modo geral, tem aquela coisa de extravasar e tudo mais, eu acho muito válido, mas tem um limite, sabe? Aí, exemplo, claro que eu tô falando de um nível olímpico no caso do judô, né? Mas tu vê na competição, dificilmente alguém reclama de pontuação. Hoje, como tem um sistema do VAR agora, né? Sim. Então muita gente quer fazer aquele gesto, só que na regra eles ajudaram na mudança. Fizeram assim, você não pode reclamar com ninguém sobre o que o árbitro faz. Nem com o seu coach você fala, pô, cadê os 2 pontos? Por que não deu? Conversar com o treinador é punição também, entendeu? Sim. Por quê? Você tem que ser educado. O árbitro, se ele errar, ele vai saber. Porque ele vai, vamos supor, 3 árbitros, o cara vai estar com ponto lá e os 2 já estão analisando em vídeo. Sim. Você não precisa ficar preocupado com isso. O cara vai ver. Porque assim, o sistema de vídeo, vou falar daqui, depois eu falo da IBJJF. O daqui é você arbitrando no meio e 2 no vídeo. Sim. Só que você está vendo o visual ao vivo. Quando você vê um lance que talvez tenha alguma coisa, você já vai para o vídeo. O rapaz da mesa do vídeo já volta. E isso a luta rolando. Sim. Quando for uma coisa muito discrepante, a gente fala no ponto para o rapaz parar, para o árbitro parar a luta. E já analisa e tudo bem. Esse é o VAR que é eficiente, porque ele não mexe na dinâmica da luta. E na IBJJF é mais ou menos assim. Acontece mais em finais de campeonatos grandes. Exemplo, um brasileiro, pan-americano. Tem 2 câmeras. O árbitro de vídeo tem uma câmera de 5 segundos de delay e uma de 15 segundos de delay. Então ele vê o lance 3 vezes. Que ele vê ao vivo, já vira para a câmera de 5 segundos, já vê o lance de novo e já vira de 15 e vê de novo. Então dali ele já tem que sair com o resultado. Aqui você volta, se você quiser, você avança, bota em slow motion, faz tudo que você quiser. Só que a pessoa que não sabe operar o bom funcionamento do VAR acaba que atrapalha um pouco o evento. Sim. Não só o evento, mas a dinâmica dos atletas. Os atletas estão naquela pressão, fizeram tudo, já estão na dinâmica, lutando, daqui a pouco para a luta. Aí fica 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, para ver um lance que às vezes é fácil, sabe? Não estou falando que as pessoas estão erradas em ficar tanto tempo. É porque a dinâmica não pode parar. Exato. E também porque é televisionado. Televisionado. E um tempo na televisão, 1 minuto na televisão custa muito caro. E o atleta, 1 minuto parado do atleta ali, não está fazendo pressão, não está fazendo já a mentalidade da estratégia dele, muda a luta. Exato. Aí o mau funcionamento do VAR, no sentido, são pessoas que não são ainda adeptas ao sistema. Não é uma questão que a pessoa não sabe mexer. Ela tem que ser preparada para usar aquele sistema. Não pode chegar, exemplo, só para ficar bem... Não pode chegar alguém do Brasil que nunca mexeu e começar a trabalhar com, pelo menos, a galera que está aqui, os árbitros estão aqui, já sabe como funciona. O vídeo é predominante. O que eu faço ali, eu só conduzo a luta, mas o martelo final, vamos dizer assim, né? Vem do vídeo. Pode ter 3 ali no meio, mas quem faz a última pontuação é o vídeo. Justamente porque eles podem ver mais vezes. Exatamente, eles têm uns ângulos totalmente diferentes do nosso. Então você faz o gesto que é tocar no fone ou tocar na orelha e já sabe que aquela pontuação veio do vídeo. E é soberana. Sim. É maior do que o que está no centro, entendeu? Então o uso do VAR para mim é muito válido, só que tem que ser mais ensinado. Sim. Você tem que aprender mais, estudar mais, entender mais como ele funciona para aplicar bem na hora da competição. Aplicar melhor, isso aí. Ser eficiente no funcionamento. Aí evita todos esses delays que tem da vida. Agora, uma dúvida que eu sempre tive em relação aos árbitros. O árbitro tem algum tipo de faixa preferida para arbitrar? Seja lá faixa branca, ou faixa roxa que mexe bastante, ou faixa preta que é mais cadenciado? Então, no início, a galera sempre fala assim, não, arbitros coloridos primeiro, porque depois vem as faixa preta. E para mim, eu sempre gostei de arbitrar tudo. Sim.
Para mim não tinha diferença de faixa, para mim é tudo igual. Só que eu gosto de arbitrar de faixa preta pelo simples fato de eu não preciso me preocupar em o que as faixas coloridas têm que não pode ser feito. As restrições. São menos restrições para eu ver do que para um colorida, por exemplo. Sim. A única diferença para mim é essa, porque de preferência eu não tenho. Eu arbitro qualquer luta sem problema nenhum. Mas arbitrar a luta de faixa preta, claro, isso você adquire com o tempo. É mais fácil. Sim. Mas todo mundo no início acha que é mais difícil. Tem aquela pressão, caramba, eu vou arbitrar a luta de faixa preta. Se assim, você já é um faixa preta, mas mesmo assim você fica naquela. Porque lá no Brasil e na maioria do mundo, você tem que ser no mínimo marrom ou preta para ser pleitear, tentar ser árbitro. Pelo fato de você ter uma experiência maior, ter uma vivência maior dentro de jiu-jitsu. E isso influencia bastante. Se você tiver, quanto menos experiente você for no jiu-jitsu, você ser árbitro é pior. Imagina. Porque exemplo, eu sempre competi a vida inteira e sempre corri atrás de saber como é que é a arbitragem. Então, para mim, foi um pouco mais fácil. Sim. Mas não fácil no sentido de quê? De ter mais paciência, que eu sempre fui paciente, e os erros foram menores, porque sempre tinha alguém que, você fez assim dessa forma, tem que fazer assado. Mas a pessoa que está me instruindo já sabe que eu tinha capacidade de ser um árbitro. Já tem aquela predisposição. Isso, predisposição. Na primeira vez que eu fui estagiar, eu estava estagiando, foi um brasileiro sem kimono. Então, arbitrar o sem kimono é um pouco mais difícil do que arbitrar o de kimono, porque não tem a pegada, não tem aquela segurar o atleta de um kimono, é bem diferente. Então, quando eu saí da área, né, eu fui apertar a mão de um amigo, o Thiago, e de um outro amigo, né, que é o Rogério, né, que é da sua equipe. Eu apertei a mão dele e ele falou, que isso, cara? Tu tá vivo? Porque eu tava suando frio e a mão tava gelada e o Tijuca tava fervendo, sabe? E o meu problema, no início, lógico, foi eu tava sendo avaliado no estágio, então o meu medo de errar era bem maior do que o que eu estava fazendo. Sim. Eu não queria errar. Entendeu? Eu não queria prejudicar os atletas, porque mesmo você estando com outras pessoas, você não quer errar. Que eu sempre... um errozinho que eu faço, eu fico desesperado, pensando 1000 vezes porque eu fiz aquilo. É a mesma coisa quando eu luto. Vamos supor que eu perdi a luta. A luta fica pelo menos uma semana na minha cabeça. Sim. Tudo que eu fiz... Você poderia ter feito melhor. Tudo que aconteceu. Exatamente. E eu acho isso muito, muito maneiro, porque hoje em dia eu vejo, para mim, qualquer campeonato, não tem, vou arbitrar um mundial, vou arbitrar um campeonato no município ali X, para mim é tudo igual. Sim. Vou arbitrar do início ao fim do mesmo jeito, com a mesma seriedade. E uma coisa também que até brincam comigo, que eu sou muito sério, que falam, tu é muito sério. Verdade. Ali não tem que rir. Não tem que ficar de risada, para mim é um trabalho. É um trabalho. Então eu levo tanto a sério, porque às vezes as pessoas falam comigo na arquibancada e falam comigo. Eu sou um desses caras. E eu, tipo assim, eu não rio, às vezes eu nem aceno, porque eu tô lá trabalhando, sabe? Tá fazendo. Mas é mais, eu sou assim, mas cada um age de uma forma. Eu acho, eu na minha concepção, eu tô ali para trabalho, então não tem que ficar rindo. Tem que ficar acenando, e aí, tudo bem? Não, ali é trabalho. Então isso mostra uma seriedade do seu trabalho. No caso, meu trabalho. O Alexandre, o Mamute, ele é bem sério, né? Tanto que as pessoas vêm falar comigo, você é sério? Eu falei, não, sou sério não, cara. Ali eu tô trabalhando, Ali não tem como eu ficar rindo para todo mundo. Sou sério, não sendo mal educado, sempre sou educado com todo mundo. Nunca faltei com respeito com ninguém. Já me xingaram, já fizeram tudo comigo. Imagina. Nunca me agrediram, mas já xingaram. Coitado da sua mãe, já deve minha mãe, orelha quente, né? E eu fiquei assim, teve um campeonato, foi até um brasileiro sem kimono. O cara ficou me xingando 1 minuto e meio de luta. 1 minuto e meio, eu gravei porque estava próximo do fim. E houve uma pontuação para você ter o coach me xingando. E eu fiquei assim no Tijuca. Eu falei, caramba, isso eu vivi nos anos 90. A galera xingando, berrando. Eu falei, caramba, o cara tá me xingando disso mesmo. Aí eu fiquei assim, porque era uma situação que
gerava uma pontuação, só que o atleta dele estava com um golpe encaixado. E na regra diz, você não pode pontuar se você tiver com um golpe finalizador encaixado. E tava. Eu falei, caramba, eu não acredito que ele não sabe, assim, isso na minha cabeça, básica. E prestando atenção na luta. De 1 minuto e meio eu olhei para ele uma vez, porque eu falei, caramba, eu fiz assim. Eu falei, não acredito que ele tá falando. Xingando mesmo, de palavrões que você nem imagina. Aí ele, pode olhar mesmo, filha da não sei o que é. Falei, caramba, eu voltei pra luta, fiquei lá. Falei, não adianta. Aí, pô, e você vê que até um coach não sabe a regra pro seu aluno. A função do coach é ajudar o aluno e mostrar brechas que o aluno lá na hora da tensão não tá vendo. Não tá vendo, exato. Todas as lutas que eu lutei, que o Marola tava de corner, porque o Espantalho, meu professor, o Espantalho já tava na arbitragem, então ele não podia ser meu coach. Todas as vezes que o Marola foi meu coach, eu nunca perdi. Porque ele te dava aquela Nunca perdi. Não é demagogia, não é porque eu sou bom. Se eu tivesse numa posição X, ele falar, ó, dá cambalhota, eu daria. Eu faço o que ele fala, entendeu? Isso é uma chave a mais pro teu jogo, você escutar teu coach. Não é vai, não. Ele fala, faz isso aqui. Eu ia lá, fazia sem entender. Eu falei, caramba, ele tá mandando fazer isso aqui. Eu nem questionava, sabe? Bota a mão aqui, eu botava. Faz isso aqui, fazia. Eu tive luta que eu tava perdendo. E ele começou a falar, eu comecei a fazer o que ele estava pedindo. Eu consegui ganhar a luta. Virei. Porque te gera uma confiança maior, né? Que você for, além disso, você lógico. passa a acreditar exatamente no que o cara tá falando. Exatamente. E vai a partir dali. A luta com um coach e a luta sem um coach são lutas totalmente diferentes. E você vê em atletas de alto rendimento a mesma coisa. Sim. Quando o atleta de alto rendimento está com ele sozinho e está com o seu coach, ele luta diferente. Sim. E todo mundo... eu vejo os atletas fazendo entrevista e é verdade. O coach é a maior diferença. Sim. O coach não tem que reclamar com pontuação com o árbitro. Ele tem que guiar o seu atleta. Guiar o seu atleta, exatamente. Exato. Falou a palavra perfeita. Guiar o atleta. Agora, antes da gente encerrar, uma última pergunta. Da onde veio o apelido Mamute? A gente quer saber, sempre te conheci como Mamute, desde lá do Brasil, aqui, todo mundo, Mamute pra cá, Mamute pra lá. Tem gente que sabe nem meu nome. Isso que eu ia falar agora, tem gente que nem sabe, fala, Alexandre, tu que é Alexandre, cara? Aí quando me chamam de Alexandre, eu fico achando que até esporro. Não tem aquela do Chaves, do Kiko? Frederico. É exatamente assim. E exemplo, no trabalho, me chamam de Alexandre, eu falei, caramba, que Alexandre, o que aconteceu? Então, não tem nada a ver com jiu-jitsu. Eu sempre fui alto, mais do que todo mundo da minha época, né? Então eu jogava futebol. Aí tava na época de Power Rangers. Então eu tinha pterodátilo, tinha tudo. Aí todo mundo tinha um apelido, aí eu não tinha ainda. E eu não era bom de bola. Aí eu falei, vamos botar apelido no Mamute, pterodátilo, não. Mamute, porque é pré-histórico, né? Não é elefante, Mamute é um elefante pré-histórico. Aí não, vamos botar Mamute. Aí pegou. Eu tinha 9 ou 10 anos. Até hoje é Mamute. Até hoje é Mamute. Aí parece que se associa ao jiu-jitsu, não tem nada a ver. Mas acabou que virou meu nome. É quase... Só não botei no meu nome, mas é como se fosse meu nome. Minha mãe não gosta do apelido. Meu irmão me chama de Mamute. E minha mãe não gosta. Ela não me chama de Alexandre. Quase não me chama. Mas de Mamute ela odeia. Cara, ela não gosta. Ela fala, te deu um nome tão bonito, por que todo mundo vai ficar te chamando? Muita gente chega assim na rua e fala, qual é o teu nome, Mamute? Desculpa perguntar, mas eu não sei. Eu não sei. Exatamente. Mas você também hoje em dia nem se incomoda, né? Nada. Pra mim, pode chamar de Mamute que... É mais fácil do que chamar de Alexandre, para mim, às vezes. Maneiro. Mamute, irado, cara. Foi irado conversar com você aí hoje, saber um pouco da tua história, saber um pouco do teu trabalho como árbitro, porque você é um cara referência pra gente aqui, tá sempre no nosso meio ambiente aqui fazendo jiu-jitsu com a gente sempre acompanha você trabalhando, vê a margem de erro de sua trabalhando é quase que mínima, quase nula, e a gente sempre quer trazer pessoas assim, que fazem muito bem o que elas já fazem, sabe? Para poder entender mais ou menos como elas funcionam. Hoje a gente teve também a presença do nosso Leonardo, tivemos aqui como é que chama? Lineu. Veio de moto, faixa azul. Porra, é uma praga mesmo, né? Mas tá bom. É isso aí. Obrigado pela oportunidade por estar aqui, porque excelente podcast. Tô parceiro, né? Valeu. Tive mais intimidade aqui, amigo pra vida e muito obrigado mesmo. Valeu, tamo junto, Mamute. Se cuida, um abraço. Valeu, galera. Mais um episódio do nosso Talk and Roll. Espero que vocês tenham gostado aqui na Academia GDA, GF Team de Dubai. Os